Ó, expressões algébricas, tá? A gente vai trabalhar agora com números e letras dentro de junto com equações matemáticas, tá? Lembra quando a gente estava fazendo, ó, eita, saiu aqui o negócio. Não, nada não. Lembra quando a gente estava fazendo aquela parte lá de ângulos que aparecia tipo assim, ó, o ângulo de cá com esse ângulo aqui, os dois juntos davam 180. Aí ele dava a medida desse aqui, por exemplo, esse aqui vale 52 graus e pedia para achar o outro. Esse aqui, quando eu não sei o valor dele, a gente chama ele de x, por exemplo. Então eu sei que esse x mais esse 52 tinha que dar junto 180. Aí o que, que a gente fazia? Tudo é 180. Essa parte é 52. Como que eu fazia para achar o x? Quanto, quanto mais 52 que dá 180. 180 menos 180 menos 52. 52. Isso aqui é a equação de primeiro grau, gente. Só que agora eu vou montar ela aqui, ó. O x, que é a parte que eu quero encontrar, eu vou deixar ele sozinho do lado de cá, ó. É o que eu quero encontrar. Esse 180 já está de cá na igualdade, eu vou repetir. Para esse 52, para o x ficar sozinho, ele passa para o outro lado da igualdade. Quando muda de lado de igualdade, tem que mudar o sinal, ó. Se aqui ele é positivo, ele vai passar para cá negativo. Aí, ó. Não foi o cálculo que a gente fazia? 180 menos os 52. E aí a gente acha o valor Ô, tia, aqui. 128. Oi. mas não pode fazer direto, não? Tipo assim, não Não. pode fazer sem inverter nada, não? Não, porque nem sempre vai aparecer só dois valores, Samuel. Então a gente tem que aprender. Essa é a regra. Tudo que tem letra fica de um lado da igualdade, o que não tem fica do outro. Quando muda de lado da igualdade, qualquer coisa que mudar de lado da igualdade tem que mudar o sinal. Ó, ele passou negativo. E o que eu quero encontrar aqui é o x. Tem, fica do outro. E o grau não muda, né? Não, aqui é só um exemplo, tá? Que eu estou trabalhando com grau. Nem sempre vai ser graus, tá? Vamos começar agora para vocês verem que muda. Vamos fazer agora sem ser com graus. Acompanha aí na página 4, no terceiro parágrafo, ele fala assim, ó, o terceiro parágrafo, 1, 2, terceiro. Veja, por exemplo, como podemos calcular o preço de uma simples corrida de táxi empregando a linguagem algébrica. A gente vai saber que a gente vai pagar a corrida de táxi, empregando a linguagem algébrica, ou seja, expressão algébrica é a expressão onde a gente vai trabalhar com números e letras e operações matemáticas. Vou calcular a corrida de táxi aqui. Diz assim, ó. Você conhece ou já viu um taxímetro? O taxímetro é aquele negocinho, quando você entra lá dentro do táxi, ele começa a marcar lá o preço que você vai pagar, o quilômetro que você está rodando, tá? Então, é aquele aparelhinho que fica bem à frente ao passageiro em um táxi. Como ele funciona? O princípio básico dele é simples. O taxímetro só precisa identificar quando o táxi está parado ou quando ele está em movimento. Em cada uma dessas situações é registrada uma tarifa diferente. No final, o preço total da corrida vai ser proporcional à distância percorrida e ao tempo parado no trânsito. Ou seja, quanto maior for a distância, maior o valor a ser pago. Então, lá no taxizinho tem um taxímetro. Quando você entra, você já paga um valor fixo, tá? Que é chamado de bandeira, tá? Entrou no táxi, já tem esse valor fixo para você pagar. Depois você vai pagar, junto com esse valor fixo, o valor proporcional Tia, ao você já foi tanto de taxista? quilômetros. Não, mas já andei de táxi. Aí você vai ver o valor, fora esse valor fixo, mais o valor proporcional à distância que você andar. Ó, vamos ver aqui, ó. Você deve estar se perguntando o que tem a ver o preço de uma corrida de táxi com o que estamos estudando. Mas é por aí que vamos começar a descobrir as relações existentes entre esses tantos outros cálculos com álgebra. Vamos dar um exemplo. Ó.
O preço a ser pago por uma corrida de táxi, caso esteja sempre em movimento, inclui o preço fixo, chamado de bandeira. Então, nós temos o preço fixo, que é chamado de bandeira, mais o preço variável. Esse aqui vai depender da quantidade de quilômetros que você andar. Quanto mais quilômetros você andar, mais você vai pagar, tá? Que depende do número de quilômetros rodados. Suponha que em uma cidade a bandeira custe R$10. Então, nós vamos descobrir, ó, o valor a ser pago pelo táxi vai ser o preço fixo mais o preço variável. Então, o valor a ser pago vai ser o preço fixo, que é a bandeira, mais o preço variável, que vai depender da quantidade de quilômetros que você andar. Ó, aqui fala assim, ó, na cidade a bandeira é R$10. Então, o preço fixo é R$10. E o quilômetro rodado custa R$2. Então, mais R$2 quilômetro rodado. Você sabe quantos quilômetros você vai rodar? Não sabe. Então, tudo que você não sabe, você chama de X. Então, o 2 é a quantidade de quilômetros que você vai rodar. No caso aqui, X. Pode chamar de qualquer letra. Tia, e o 2 é por quê mesmo? Aparece. O 2 é o preço de cada quilômetro rodado. Tá? Cada quilômetro Tá, entendi. R$2. O X é a quantidade de quilômetros que você vai rodar, tá? Que você ainda não sabe. Tá? Continuando. Observe o valor a ser pago por uma corrida de táxi dependendo do número de quilômetros que foram percorridos. O preço fixo não muda. Aqui nesse exemplo, é a bandeira, que é o preço fixo, é sempre R$10. Então, você vai pagar R$10 mais R$2 por quilômetro rodado. Tá? Então, o 2, que é o preço de cada quilômetro, vai multiplicar o X, que é a quantidade de quilômetros que você vai rodar. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, que nós vamos andar quilômetros, ou que nós vamos andar 23 e 32. Os exemplos tem aí no livro, tá? Na página 4. Então, aqui, ó, onde for X, a gente vai substituir pelo quilômetro que a gente rodou. Ó, o valor a ser pago quando a gente andar 15 quilômetros. O valor vai ser a bandeira, que é o preço fixo, R$10, mais 2 vezes a quantidade de quilômetros. Esse exemplo aqui, tá? Ó, então, o que a gente resolve primeiro? A multiplicação, para depois fazer a adição. Então, o 10 mais 2 vezes 15, que dá 30. Então, o valor a ser pago aqui, R$40 quando a gente andar 15 quilômetros. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o X é uma variável, ou seja, é a quantidade de quilômetros que você vai rodar. Tá? Por enquanto, a gente ainda não vai chegar naquela parte que eu expliquei lá no início. Agora a gente chega lá. Primeiro vamos entender a expressão algébrica e os valores numéricos e o valor de variável, tá? Nesse caso, o x é uma variável, então que a gente chama ela de variável, porque vai depender de quilômetros que a gente rodar. Ó, então vamos supor aqui o valor que eu vou pagar na corrida de táxi. R$10, que é o preço fixo, mais 2 vezes o X, que é a quantidade de quilômetros que eu vou rodar. Vai ser o valor, R$10, que é o preço fixo, mais 2 vezes. Vamos rodar 23 quilômetros. R$2 por cada quilômetro, ou seja, 2 vezes 23. Resolvendo, primeiro a gente faz a multiplicação, para depois fazer a adição. O valor a ser pago quando a gente andar nessa cidade de táxi, a gente percorrer 23 quilômetros, nós vamos pagar R$56. Se a gente andasse 32, o valor a ser pago fixo, mais 2 vezes o quilômetro rodado, que é o X, porque eu não sei a quantidade de quilômetros ainda. Tá? Rodei 32 quilômetros, vamos descobrir quanto que a gente vai pagar na corrida de táxi. R$10 fixo, mais R$64 dos quilômetros rodados. Então, o valor a ser pago nessa cidade pela corrida de táxi, se a gente andar 32 quilômetros, vai ser
R$ 4. Então, esse X, pessoal, é sempre uma variável, tá? Vai depender, nesse exemplo, de quilômetros que a gente rodar. Sim? Então, o valor de X que eu tinha que encontrar, variável, porque eu posso substituir ele por algum valor. Tá? Nesse caso aqui, o X tem um valor a encontrar. Tá? Ele, aqui o valor da corrida de táxi. Ó, alguma dúvida, pessoal, nessa parte? Não, tendo no livro, se aparecer alguma dúvida, olhar e se você tiver disponível, sim, né? Aí, mas no momento eu não estou com dúvida. Tá. Ó, lembre que nesse caso aqui, o meu X é uma variável. Vai depender do quilômetro rodado para eu descobrir o valor da corrida de Tia. táxi. Tá? Oi, Tia, Pedro. Mas como é que faz para Oi. descobrir o valor de X? Então, nesse caso aqui, ele vai ter que dar quantos quilômetros que você rodou, né? Ele é uma variável, tá? Porque, ó, eu tenho duas variáveis, duas incógnitas. Eu tenho o V e tenho o X. Ele tem que me dar uma delas a outra. Nesse caso, a gente quer saber o valor da corrida de táxi, então ele vai me dar o valor de quilômetros rodados, que no caso a gente chamou de X aqui, tá? É R$ 10 de preço fixo, mais R$ 2 por cada quilômetro rodado. Então, é 2 vezes os quilômetros rodados, que é o X que ele tem que te dar, tá? Eu estou trabalhando com duas incógnitas, o V, que é o valor da corrida, e o X, que é a quantidade de quilômetros. Eu quero encontrar o valor da corrida de táxi, eu tenho que te dar o X, que é a quantidade de quilômetros, para você poder fazer, tá? tia. Nossa, Oi. tia. Oi. A partir do momento que você entra no táxi, já é R$ 10 para pagar? Preço fixo, esse aqui não muda. R$ 10 você já vai pagar. Mais Vixe. R$ 2 por cada quilômetro, tá? Nessa cidade. Esse negócio de bandeira depende de cada cidade, tá? Depende lá dos Ah, tá. taxistas de cada cidade. Então, vamos lá, gente. Linguagem algébrica. Vai ser assim para vocês, ó. O que a gente trabalhou aqui, ó. Deu aqui, ó. Número com letra junto. Lembra que entre números e letras sempre existe uma multiplicação. Ou entre letras e letras sempre existe uma multiplicação. Tá? Na linguagem algébrica vai vir assim, ó. Por exemplo, ele vai falar lá para você, ele vai te dar um texto, uma linguagem, na qual você tem que traduzir ela para a linguagem algébrica, ou seja, para a linguagem matemática. Olha aí na página 6 do livro. Faz assim, ó. O dobro do número. A gente sabe quando a gente quer achar o dobro de alguma coisa, a gente vai sempre multiplicar por 2. Dobro de um número. Você sabe qual que é esse número? Não. Quando você não sabe, chama de x. O dobro de um número, você não sabe qual é, esse número é x. Dobro de x, então, vai ser o quê? 2 vezes o x. Tá? Dobro de um número. Você não sabe qual é esse número. Você não sabe qual é, chama ele de x, tá? Então, dobro de um número, não sei qual é o número, então vou chamar ele de x. Dobro de x, 2 vezes o x, tá? Isso aqui é uma linguagem algébrica, letras e números, tá? Outro que ele disse aí, ó, a metade de um número. Gente, quando eu quero a metade, eu vou dividir essa alguma coisa por 2, tá? Metade de um número. Eu não sei qual número é esse. Eu não sei qual número, eu chamo de quê? X. 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 Então, ó, esse número que eu não sei qual é, eu vou chamar ele de X. Vai ser a metade de X. Vai ser o X dividido por 2. Tá? É sempre por fração, quando ele falar assim, tá? Não representa a divisão, a operação divisão. Então, a metade é a divisão.
por 2. Sempre que eu quero a metade, eu vou dividir alguma coisa por 2. De um número, eu não sei qual número é, x. Metade de x. Tá? Aí no livro, tá vendo que ele tá variando. O Tia. primeiro ele chamou de x, o segundo ele chamou de p, não tem diferença. Pode ser a letra que você quiser. Eu falo sempre no x porque fica mais fácil de gravar. Não sei alguma coisa, chamo de x. Oi. Oi, Samuel. Então, assim, vamos supor que na prova tá lá, aí vai aparecer dobro de um número. Aí não sabe qual que é. Não aparece nenhum. Aí, se for desse conteúdo e a gente colocar o dobro, que coloco 2 vezes o x, você tá certo ou vai estar errado? Não, tá certo. Se ele pedir passe da linguagem portuguesa, que é a linguagem coerente, que é essa aqui que ele te dá escrito, para a linguagem algébrica. Tá? É a linguagem algébrica. Correto, tá? Você saiu daqui, Ok. que está escrita na linguagem portuguesa, para uma linguagem matemática, tá? Traduzindo o que ele te falou para a linguagem matemática, tá? Algébrica é linguagem algébrica, linguagem matemática, tá? O outro que ele trouxe aí, pessoal, ele trouxe assim, ó, a raiz quadrada aritmética é só um nome complementar, não muda, tá? É raiz quadrada. A raiz quadrada de um número. Ó, você não sabe qual é o número, então você chama ele de x, ou de qualquer outra letra, mas vamos focar no x porque fica mais fácil da gente gravar, tá? Tudo que eu não sei, eu chamo de x. Raiz quadrada de um número. Não sei qual é esse número, então vamos chamar ele de x, tá? Não sei qual é o número, ó. Raiz quadrada de um número. Ele não disse qual número é, chama de x. Então, raiz quadrada de x, tá? Tá saindo de uma linguagem normal, uma linguagem corrente, uma linguagem portuguesa, para uma linguagem matemática. Épica. Tá? Ele traz aqui, ó, a diferença entre dois números. Diferença. Quando eu falo em diferença, eu estou falando em qual operação? Subtração? Subtração. Agora aqui, gente, eu tenho entre dois números. Eu não sei quais são esses números. Chama um de uma letra, o outro de outra. Chama de x e y. Tá? Ó, a diferença entre os dois números. Então, é a subtração entre um número e o outro. Não sei qual é, chamo o número de x, o outro chamo de y. Eu não sei quais são esses dois números. Eu vou dar uma letra para cada um, tá? Uma incógnita, uma variável para cada um. Essa é a subtração entre esses dois números, x e y. Eu não sei quais eram, ele não me deu, chamei de x e o outro de y, tá? A diferença entre os dois números. E ele traz aí, por último, a soma de um número com a sua metade. Ó, então ele quer a soma do que esse número, ó, você não sabe qual é. Com a sua metade, ou seja, a metade desse mesmo número, tá? Com a sua metade. Soma de um número, soma. O número, não sei qual é esse número, eu chamo de x. Com a sua metade, com a metade desse número. Então, a metade de x é o x dividido por 2. Então, a soma de um número, que eu não sei qual é, chamei de x, soma de um número que eu não sei qual é, chamei de x, com a sua metade, com a metade desse mesmo número. Então, a metade dele é só pegar ele e dividir por 2, x dividido por 2, tá? Então, aqui nesse caso, a gente está saindo de uma linguagem portuguesa para uma linguagem matemática. Tá? É só uma tradução. Essas expressões, essas letras aqui são chamadas de variáveis, tá? Que pode assumir valores diferentes dependendo da situação, tá? Ah, você viu lá no caso aqui, ó, da corrida de táxi, esse valor aqui de x não variou? Uma hora ele não era 15, outra hora não foi 23, outra hora não foi 32, então vai variar, tá? Tá variando. E, nesse exemplo, de quantos quilômetros? Então, o x é um valor que pode ser assumir qualquer valor, tá? Linguagem portuguesa para a linguagem matemática.
Aqui, pessoal, ó. Tia, Oi. aquela algébrica é como se fosse uma regra de 3? Lá que Não. você fez os cálculos lá em cima? Não, porque na regra de 3 eu tenho que multiplicar diferente, né? A regra de 3 normalmente ela vem em forma de fração, eu tenho que multiplicar cruzado, aí eu vou chegar na equação de primeiro grau. Isso que eu falei para vocês no início, que a equação de primeiro grau é uma das partes mais importantes da matemática, porque tudo que a gente for aprender para frente, a gente vai ter que aplicar uma equação de primeiro grau, tá? Então a gente começou fazendo a leitura, passando para uma expressão algébrica, entendendo aqui é uma variável, tá? E agora a gente vai começar com valor numérico até a gente chegar lá na expressão, na equação de primeiro grau propriamente dita, tá bom? Muda porque lá na multiplicação cruzada que eu acabei de falar lá, que você perguntou, depois que a gente fizer a multiplicação, aí eu vou aplicar a equação de primeiro grau, mas é depois, tá? Da regra de 3. Gente, alguma dúvida aqui nessa leitura? Aqui, ó, nessa linguagem algébrica? Não. Não sei o número, eu chamo ele de x. Eu vou fazer só o que está pedindo. Dobro, multiplica por 2. Metade, divide por 2. Quando falar isso aqui, ó, vamos para um exemplo que não tem aí. A terça parte de um número mais a sua terça parte. Ó, então seria a soma de um número com sua terça parte. Gente, eu estou falando em parte, eu vou fazer multiplicação, divisão, adição e subtração. Quando eu estou falando em parte. Divisão, tá? Parte é divisão, tá partindo Tia, alguma Paula, coisa, tá parece nome. dividindo, tá? Ó, não, é só outro exemplo. A soma de um número. Então, a soma número. Você sabe qual é esse número? Não. Não, Sabe X. de quê? X. Então, a soma de X com a sua terça parte. Essa é a terça parte de X. É 3 vezes X? Não, aí é triplo. Dividido por 3? Eu tô falando isso, X dividido por 3. Eu tô falando de parte, Samuel, então eu tô falando de divisão. Quando eu falar triplo, aí seria multiplicação, tá? Sempre que vem no final plo, triplo, quádruplo, quíntuplo, é multiplicação. Quando que vem parte, sempre falando em parte, é divisão, tá? Você vai fazer referência. Terça parte é de 3, quarta parte de 4, quinta parte de 5 e assim por diante, tá? Sempre que falar em parte, eu estou falando de divisão, tá? Então, a soma de um número, um número que você não sabe qual é, você chamou ele de x, sua terça parte, ou seja, a terça parte desse número que você chamou de x. Então, é o x dividido por 3. Parte é divisão, terça vem de 3. Tá? Ótimo. Linguagem algébrica. Vamos, por favor, lá na página 7. A página 7 vai trazer para vocês valor numérico. Você vai fazer essas tarefas tudo. Ah, tia, não vai ter gente fazer essa tarefa, porque tem gente que não tá com o livro. Mas a tarefa é só para semana que vem. Até lá já pegou o livro. Só para terça. Valor numérico. Lá na página 7. Olha o que está falando aí, ó. Quando substituímos o valor da variável, a variável é a letra, tá? Ó, aqui, ó, é a variável, tá? Ele deu uma linguagem portuguesa, você transformou para a linguagem matemática, ele vai te dar um valor de x para você substituir. Por exemplo, ó, quando substituímos o valor da variável pelo valor numérico, ou seja, no lugar da letrinha x, você vai colocar um número.
pelo valor numérico atribuído a ele e efetuamos as operações indicadas, estamos obtendo o valor numérico de uma expressão algébrica. Olha o exemplo. Ele trouxe aí, ó, a expressão algébrica. Trouxe 2x mais 4. Aí aqui, valor das variáveis. Ó, o valor das variáveis. Variáveis são as letrinhas aqui no tá? Valor da variável. Ele disse que o x é igual a menos 5. E aqui a gente vai encontrar o valor numérico. Ou seja, o valor dessa expressão quando o x for menos 5. A gente substituir o x por menos 5, a gente encontra o valor numérico. Não tem acento aqui, não. Não é número, é numérico. Aí, ó, ele te deu uma expressão algébrica, 2x mais 4. Por que é uma expressão algébrica? Aparece letras e números, então é uma expressão algébrica, com uma operação matemática, que nesse caso foi a adição. E ele te deu o valor da variável. A variável é sempre a letra. Ele te deu que o valor de x é menos 5. Ou seja, quando a gente substituir o x por esse número, menos 5, a gente vai achar o valor numérico dessa expressão. Vamos resolver. Lembrando que aqui no meio sempre existe uma multiplicação, tá? Entre letras e números, entre letras e letras, sempre vai existir uma multiplicação no meio delas. Vai ficar substituindo aqui, ó. Vou colocar a expressão algébrica aqui e vou substituir. A expressão algébrica era isso. Existe uma multiplicação aqui no meio. No lugar do x, eu vou colocar o menos 5. O 2 vai multiplicar o x, que vale menos 5. Vou só substituir o valor do x. Mais 4. Ordem das operações. Primeiro faço multiplicação para depois fazer adição. Multiplicação. Sinal diferente, tem que multiplicar os sinais. Positivo com negativo. 2 vezes 5, 10. Mais 4. Gente, cada número tem o seu sinal. A regrinha que a gente aprendeu lá atrás. Sinais diferentes. Conserva o sinal do número maior e subtrai. 10 menos 4, 6. Ou seja, pessoal, o valor numérico dessa expressão algébrica, x for menos 5, vai ser menos 6 o valor numérico. Esse valor numérico vai sempre depender do valor do x. Nunca vai ser o mesmo. Vamos supor que o x aqui nessa expressão, o valor da variável fosse o 2. Se eu fosse substituir a variável x por 2, o valor numérico seria diferente, ó. 2 vezes 2, 4, mais 4, 8. Então, o valor numérico dessa expressão, quando o x fosse 2, seria 8. Tá? Então, esse valor numérico vai sempre depender do valor que ele vai me dar da variável. Então, vou perguntar, qual o valor da variável, valor numérico quando o x for menos 5? Vai pegar e vai substituir. No lugar do x, vai colocar o menos 5. O valor numérico é a resposta que dá a operação depois que você substituiu o x. Então, o valor numérico dessa expressão algébrica, quando o x foi menos 5, o valor numérico foi menos 6. Tá? Vamos para outro exemplo que tem aí embaixo. Eu tenho essa expressão aqui, ó. 3a menos b. Agora aqui, pessoal, apareceu duas variáveis. A variável a e a variável b. Cada uma vai ter um valor. Olha aí na frente. Ele disse que o a é igual a 2. Disse que o b é igual a menos 1. Então, ó, ele deu a expressão numérica, até a expressão algébrica, porque eu estou trabalhando com letras e números e uma operação. Aí ele me deu o valor de cada variável. A variável A está valendo 2 e a variável B está valendo menos 1. Vamos substituir esses valores aqui na expressão algébrica para que a gente encontre o valor numérico. Então, vai ficar aqui, ó. Então, é essa aqui, 3A menos B. Lembra que aqui sempre existe uma multiplicação. Então, o 3 vai multiplicar o A. A vale quanto? 2. Então, no lugar do A, coloco 2. Menos o B.
vale quanto? Menos 1. Então, no lugar do B, eu coloco o menos 1. Coloquei o parênteses apenas porque tem esse sinal de subtração. Não pode ficar os sinais juntos, tá? Vamos lá. Eliminando o parênteses aqui, ó. 3 vezes 2, negativo com negativo, positivo. Vai dar 1. 3 vezes 2, primeiro eu resolvo a multiplicação, que dá 6. Mais 1, 7. Ou seja, o valor numérico da expressão 3A menos B. A for 2 e o B for menos 1, o valor numérico é 7. Esse valor numérico vai sempre depender do valor que tiver cada variável. Só um minutinho. Quem tá faltando? Quem tá faltando? Até aquela hora estava faltando a Gi, mas ela entrou, eu acho. A Gi tá aqui. A Sabrina tá faltando. Eu falo não que sei. falta porque nossa sala tem 15 pessoas, né? E tem o Edilson e a E eu? Tia Marina, Então tem 12. Tá faltando 3. Quem tá faltando 3. faltando? Ué, tia. Sabrina. Oi, Samuel. Sabrina. Sabrina, quem Ué, mais? só ela, ué. Lucas. É, Lucas. Então, Lucas. É. Faltando 2. Lucas tá aqui, gente. Esse Lzinho aqui não é do Lucas? Na verdade, é a Lud. Ah, é a Lud. Então tá faltando o Tá, Lucas, a tá Sabrina. faltando 2. 2. A E sala só. de vocês. Porque já tem 14. Então tá faltando só o Lucas e a Sabrina. Nossa, E vamos tô lá, na aula de vamos, matemática, tô fazendo conta errada. né? Vamos continuar. Lucas e Sabrina só. Então vamos mais uma vez. Exemplo. Uai. Aqui, ó, a outra expressão. Ele trouxe m dividido por 2, ou seja, a metade de m, 4. Ele disse que o valor do m, o valor da variável m, seria o menos 2. William, me ajuda aqui. Vamos encontrar o valor numérico dessa expressão. O que eu tenho que fazer? Vai ficar como aqui? Vou copiar isso. Eu? É. Essa é a expressão algébrica. O valor da variável que apareceu lá, que é o m, é menos 12. Eu quero encontrar o valor numérico. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o M acima do M. Como que fala isso aí? M dividido por 2 menos 4. M dividido por 2. Tá. É menos 12 Não é, menos 4.